bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor que vive e reina para todo sempre, na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Quero louvar a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Quero agradecer também a todos que têm se inscrevido, que têm, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passado por aqui. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês, amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Vamos para mais uma aula, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2024, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje é a aula de número 7, louvado seja Deus, que tem por tema o ministério da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A revista a qual nós estamos estudando é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Grande é o Senhor em nossas vidas, tem sido muito edificante. Eu tenho aprendido muito, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas antes vamos estar orando, vamos estar falando com o nosso Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico por mais um dia, por mais uma oportunidade que assim o Senhor nos dá, Pai, de estarmos estudando a Tua santa e maravilhosa palavra. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Ah, meu amado, toma cada vida que vai passar por aqui, fala com cada uma delas, em nome de Jesus. Tira toda barreira, todo empecilho, toda pedra de tropeço que, Pai, nos impede de aprendermos contigo. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome nesse trabalho, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, lição de número 7, primeiro trimestre de 2024, o ministério da igreja. O nosso texto áureo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, 11. E quem foi esse que deu? E Jesus, né? E Jesus, né, ele mesmo deu, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela é um organismo vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A igreja do Senhor, ela é um corpo, né? Ela é um corpo. O nosso corpo, né, ele tem vários órgãos, né? E eles trabalham, né, em harmonia, né, em sintonia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E para trabalhar em harmonia e sintonia, tem que tudo estar bem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não pode estar doente, né? Nenhum órgão do corpo pode estar doente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que estar bem, louvado seja Deus, para que tudo, né, trabalhe em harmonia, em sintonia. Louvado seja Deus, aleluia. Bem assim a igreja do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ela tem que estar em harmonia, em sintonia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que a obra do Senhor, né, cresça e o nome do Senhor seja glorificado. E para isso o Senhor levantou pastores, levantou, né, profetas, levantou evangelistas, né, apóstolos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, levantou líderes, louvado seja Deus, para que, né, a igreja estivesse organizada, né, sendo edificada na palavra dele, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é um apóstolo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo, ele é alguém que ele é enviado, né? Louvado seja Deus, aleluia, a uma missão.
né? Está em Mateus, no seu capítulo 10, verso 2, Lucas também 22:14 e Atos dos Apóstolos 3:13, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o apóstolo é alguém que é enviado para uma missão, para cumprir, né, aquela missão. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, né? O que é um profeta, né? Quem é o profeta? O profeta é alguém inspirado por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e autorizado para falar em nome de Deus, aquela pessoa. Né? Então, o profeta, ele é autorizado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já o evangelista, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, é alguém, louvado seja Deus, que tem o seu ministério centrado na salvação, né? O evangelista, ele anseia por alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o ministério dele é centrado ali, né, em ganhar alma. Já os pastores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é aquele que cuida, né? O pastor, né, ele tem a função de cuidar, de apacentar. Ele tem, né, esse chamado, né, ele possui, né, ele tem esse chamado de cuidar, de apacentar, enquanto o mestre, né, ele ensina, né, enquanto o mestre, ele ensina, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus, ele levantou estas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, cheios, né, encheu do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, para quê? Para ensinar, para edificar, né, o ministério. A verdade prática diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja, né? E promover a maturidade dos seus membros. Então, o Senhor levanta pessoas, né? Capacita, enche do teu espírito para edificar e promover a maturidade, né, dos seus membros. Porque imagine um crente imaturo, um crente criança, um crente menino, não pode estar na frente da obra, né, do Senhor. Ele vai trazer dano, vai causar escândalo, né? 1 Timóteo 3:1 fala, né, da excelência do chamado, né, ministerial, né? Então, aqui em 1 Timóteo 3, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 1 fala assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra deseja. Então, né, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, aqui estão as credenciais de uma pessoa que quer, né, servir ao Senhor, que quer servir no ministério do Senhor, na igreja do Senhor. Né? Não dado ao vinho, não espancador, né? Aquele esposo espancador que tudo bate filho, bate esposa, um cachaceiro, não pode, né? Um homem mulherengo não pode ser, né? Um pastor menino não pode ser, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tem que estar apto para ensinar, tem que estudar a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome, tem que ser sóbrio, paciente, tem que ser vigilante, tem que ser irrepreensível. Imagine uma pessoa, né, um pastor passar na rua e todos estarem falando mal, apontando, né, estarem ali dizendo, olha, aquele que é o homem de Deus, então não pode, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não pode ser cobiçoso, não pode ter cheio de ganância, né? Tem que ser moderado, né? Não pode ser contencioso, avarento, tem que ser uma pessoa moderada, uma pessoa madura, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que governar bem a sua própria casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se ele não governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos, né, ali, né, em obediência a ele, em sujeição a ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como ele pode governar a casa do Senhor, a igreja do Senhor, se ele não governa bem a sua própria casa? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como ele vai cuidar da igreja de Deus. Não pode ser neófito, né? Neófito é novo convertido, não pode ser, né? Porque senão ele vai se ensoberbecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e vai cair na condenação do diabo. Então aqui tudo está, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Os critérios para uma pessoa que quer servir ao Senhor.
servir ao ministério, né? Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Pedro, né, também, 2,9, 1 Pedro, né, 2,9, também fala desse chamado também. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 1 Pedro 2,9, eu peço à igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vocês que gostarem, né, da aula, que se inscrevam, que compartilhem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, me ajude, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 2,9 também vem falar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele chega e diz, olha, deixando, pois, toda a malícia, né? Eu vou ler aqui do 2, o capítulo 2 primeiro, para entendermos melhor. Diz assim, ó, que o homem deve deixar toda a malícia, todo engano, todo fingimento, inveja, as murmurações, né? Imagine um pastor murmurador, um bispo murmurador, um esposo murmurador, né? Um apóstolo murmurador, invejoso, cheio de malícia, de fingimento, de engano. Não pode estar na frente de uma obra. Vai ensinar o quê? Vai edificar que vida, né? Aí ele diz, olha, desejai, né, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Então, assim, como o menino ele deseja tomar um leite, né, novinho ali, né, para se fortalecer, vocês desejem também meditar na palavra de Deus, né, como se fosse o seu primeiro leite, não falsificado. O leite não pode ser falsificado porque vai matar. Bem assim, a pessoa que serve ao Senhor, ela tem que estar meditando na palavra de Deus, né? Ele tem que estar apto para ensinar, porque senão vai matar as vidas que estão ali na frente. Se uma pessoa não estuda, como que ela vai passar alguma coisa para quem está ali no banco, na nave da igreja? Né? Então ele diz, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. E se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, porque Jesus foi aquela pedra reprovada para os homens, né? Não quiseram aceitar Jesus, né? Mas ele diz, olha, o Senhor foi reprovado para os homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos nessa pedra viva, né? Nós somos edificados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos sacerdócio santo, irmãos. Para quê? Para oferecermos sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Eles, pelo qual também nas Escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Então, quem crê em Jesus Cristo, quem crê nesta palavra, jamais será confundido, né? Aleluia. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, né? Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esse foi a principal de esquina, né? Porque para os rebeldes, Jesus é uma pedra de tropeço, mas para nós não. Para nós, o Senhor nosso Salvador é aquele que nos resgatou das trevas, é aquele que deu a sua vida naquela cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, esperando, aleluia, os senhores da ordem, aleluia, para ele vir nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, ele diz, assim para vós, os que credes, e é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque Jesus foi uma pedra de tropeço para eles e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então, aquele que tropeça na palavra está escandalizando o nome de Jesus, fazendo o nome de Jesus uma pedra de tropeço. Amém, minhas irmãs?
Se vocês gostarem, deixe o seu likezinho, se inscrevam e deixe também o seu comentário, amém? Então, para aqueles que vivem escandalizando a palavra de Deus, está escandalizando o nome de Jesus, fazendo do nome do Senhor uma pedra de tropeço. Aleluia! Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Louvado seja Deus, vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós alcançamos misericórdia de Deus. Nós não merecemos estar aqui, mas o Senhor, aleluia, com sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou. Aleluia. Então, Ele levanta pastores, apóstolos, bispos, profetas, evangelistas, doutores, mestres, aleluia, para quê? Para nos ensinar, aleluia, para nos edificar, para nos ensinar o caminho, aleluia, da verdade. Aleluia, eu só estou aqui porque eu tenho alguém que me ensina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo e meus pastores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas também tem que haver um esforço da minha parte para meditar na palavra de Deus. Eu não posso ir para a igreja e depois que eu chegar de lá, eu largar a Bíblia em cima da estante, ou do rack, ou de uma cama, ou numa mesa da sala, e não pegar mais na palavra de Deus para estudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho também que me esforçar. Eu não posso também meditar a palavra do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, assistindo uma TV com a boca cheia, não, comendo uma bacia de pipoca. Não, eu tenho que reservar tempo para meditar na palavra de Deus, para falar com o Senhor, para conversar com o Espírito Santo de Deus, aleluia, para que Ele venha me dar a palavra revelada, para que eu venha também passar para vocês, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, as coisas de Deus, eu vejo pessoas dizer que a Bíblia fechada é um livro e aberta é a boca de Deus. Não, para a gente não, para mim não. A Bíblia, tanto faz ela fechada como ela aberta, ela é a palavra de Deus. Aleluia, a palavra que não falha, a palavra que não erra. Aleluia, a palavra que é vida, que edifica, que é o caminho que me conduz à vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, Ele nos dá os dons, os dons ministeriais, aleluia, para quê? Para edificarmos a igreja e promover o crescimento, a maturidade ali dos membros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o crente, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser soberbo, ele não pode se achar, ele não pode ser adúltero, ele não pode ser prostituto, ele não pode ser fornicador, ele não pode ser bandido, ele não pode ser ladrão, aleluia, ele não pode ser corrupto, aleluia, porque ele é um servo de Deus, é um cidadão do céu e agora ele anda de acordo com o que a palavra de Deus ordena, aleluia. Eu não posso mais ser uma crente me vestindo, falando, andando nos meus próprios desejos, vontades e pensamentos. Agora eu tenho que andar nos pensamentos de Deus, na vontade de Deus, no desejo de Deus, que é bom, perfeito e agradável para a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Nas cartas de Efésios, no seu capítulo 4:11, a palavra do Senhor também, irmãs, ainda nos diz assim, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Efésios 4, aleluia, diz assim, aleluia, o 11, aleluia, mas eu vou, aleluia, ler também aqui do primeiro, que diz assim, ó, rogo-vos, aqui está falando da unidade da fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, o apóstolo Paulo falando, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Então, temos que andar dignamente, nos portarmos dignamente, aleluia, crentes saudáveis, saúde, cheios de saúde, curados, transformados, abençoados, para abençoarmos vidas, aleluia.
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Oh, glória! Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra, né? Porque o Senhor desceu as portas mais baixas da terra, tomou a chave do inferno ali da mão de Satanás, nos resgatou, aleluia, da mão de Satanás, aleluia, e nos deu vida. Hoje nós temos vida em abundância, porque o Senhor pagou alto preço na cruz do Calvário. Muitos crentes que não lê Bíblia dizem assim: ai, como eu estou pagando um alto preço. Ai, como o preço é alto. Meu irmão, você não está pagando alto preço, você não está fazendo sacrifício nenhum. O preço não é alto, aleluia. Jesus já pagou o preço, Jesus já pagou o alto preço, Jesus já pagou todos os preços por mim e por você. Então, tu não está pagando preço. Tudo que a gente passa aqui, aleluia, louvado seja Deus, é porque temos que passar. Ou passamos por vontade de Deus, ou passamos por rebeldia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ou passamos por vontade de Deus, aleluia, de provar o nosso coração, aleluia, porque Deus prova o nosso coração, mas não é preço, aleluia, é Deus provando o nosso coração, para ver aonde está o nosso coração, se está nele mesmo, aleluia, ou porque somos rebeldes. Quando somos rebeldes, passamos algumas coisas, aleluia, por causa da nossa rebeldia, porque, aleluia, somos inconsequentes e ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos colher também o que plantamos. Mas o alto preço, quem pagou foi Jesus. Então, pare com isso, de estar dizendo que o preço é alto. Não ganha uma alma para Jesus, mas você está pagando preço. Está pagando preço em quê? Que não ganha uma alma para Jesus. Não evangeliza. Não faz um bazar. Não dá uma roupa. Não dá uma cesta básica, não dou um gás, não paga uma conta para ninguém, não dá um prato de comida a ninguém, não paga uma água para ninguém, só se compadece só de você mesmo, tudo só para você, só coça para você. Como é que você está pagando um alto preço? Pelo amor de Deus, né? Vai estudar a Bíblia, crente. Se desperte aí em nome de Jesus. Jesus está voltando. Aí no 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus cumpriu todas as coisas. E ele mesmo, né, o 11, aqui onde fala Efésios 4:11, onde o escritor deixou escrito, e ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, à medida da estrutura completa de Cristo. Para que ele deu esses dons? E para que ele quer que nós venhamos nos aperfeiçoarmos? Aí aqui no 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, aleluia, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, muitos homens, né, astúcio, enganadores em cima do altar, querendo ensinar, mas não vem de Deus aquele ensinamento, está ludibriando a mente do povo. Então, por isso você tem que ler as Escrituras Sagradas. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, minhas amadas? Não tem como não gostar de uma aula dessa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, rica em palavra, em conhecimento,
né, ensino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreva e juntos nós vamos fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, no seu capítulo 6 e versículo 1, né? Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aqui é só a Bíblia, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, eu estou abrindo tudo em cima, olha, glória a Jesus. Não marquei nada não, irmão, na Bíblia. Estou abrindo e está saindo tudo em cima. É Deus, né, irmãos? É Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 e 7, diz assim, capítulo 6, versículo 1, diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Está vendo por que o Senhor levanta pessoas para auxiliar no ministério, para o crescimento e amadurecimento, né, dos membros? Então houve aquela murmuração, porque estava ali, né, os diáconos ensinando a palavra de Deus, mas tinha algo que estava em falta, precisava ser olhado, né? Aleluia. Então as viúvas estavam ali precisando ser auxiliadas e não tinha quem, né, fizesse esse trabalho. Então houve essa murmuração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de que as viúvas estavam sendo desprezadas. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os 12 apóstolos, eles se levantam, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz, olha, os 12 convocados, a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, tá vendo, irmãos? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Então, tem pessoas que levantam as pessoas, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito e botam lá na frente. Aí daqui a pouco vem um escândalo, porque não orou. E um ministério saudável é quando há oração. Então, um pastor curado, salvo, pronto para fazer a obra, aquele pastor que é nascido na oração, que o próprio Deus ele escolhe. Mas aquelas pessoas que é escolhida a dedo, não adianta, irmão, vai trazer escândalo. São servos preguiçosos, não lê Bíblia, não se interessa, não tem amor pelas vidas, não sente a dor do outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tem que orar. O pastor da igreja ele tem que orar. Jesus ele ficava a noite toda orando para escolher os discípulos dele. Hoje os pastores não oram nem meia hora. E aí já disse que Deus já falou. Que engano é esse, hein, irmão? É engano, viu, que está atendendo a igreja. Só Jesus na causa. Aí diz assim, ó. Aleluia. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então, oração e palavra, perguntando a Deus, quem que eu escolho? É a irmã tal? É o irmão tal? É o irmãozinho tal? Porque hoje está olhando muito a aparência. Se tem isso, chega e já bota logo na frente da obra. Mas se não tem, é um pobrezinho que fica lá no banco o tempo todo. E aquele pequenininho está cheio de Deus. Está pronto para fazer a obra, mas escolhe um avarento, um soberbo, um prostituto, um adúltero, uma devassa, e coloca lá na frente um inconsequente, aleluia, e coloca lá na frente um fariseu da vida para fazer a obra. A obra não vai andar, irmã, ela vai morrer, vai definhar. Por isso que eu sempre vou falar, né? Eu aprendi com o meu pastor, que ele diz assim, ó, se na frente da obra está tendo escândalo, é porque o líder da obra está em pecado. Se na frente daquele grupo ali está tendo, o jovem está caindo em fornicação, está caindo na masturbação, está caindo, é porque a liderança daquele grupo está em fornicação, está no pecado. É só orar e perguntar a Deus que Deus vai mostrar. Quando você vê jovem caindo, jovem indo para o banco, é porque se for homem está no pecado, se for mulher está em pecado. Se o líder daquele grupo for homem, está em pecado. Se for mulher, está em pecado. É só orar que o Espírito Santo vai falar, vai mostrar. E como nós temos visto isso acontecer. Mas o que entristece o coração é que os pastores hoje, a maioria, não pergunta a Deus, deixa o devasso lá na frente, a inconsequente lá na frente,
aleluia, a pecadora lá na frente, setando os jovens, aleluia, o pobre dos jovens querendo se levantar, mas ela com a sua safadeza, com o seu pecado, com a sua fornicação, aleluia, com o seu adultério, a sua mentira, língua grande, aleluia, está ali na frente e está derrubando os jovens tudo, está derrubando as senhoras todas, está derrubando os varões tudo, aleluia, porque se o líder de um grupo, se o grupo está caindo, o grupo está definhando, tem pecado no meio. Mas o pastor não pergunta e muitas das vezes o pequeno vê que está no banco, mas não vai falar porque o pastor não quer ouvir. O pastor diz que não pode falar, que não pode apontar. E aí, quando a gente fala, já diz que está apontando, que está se levantando. E aí vai fazer o quê? O Espírito Santo não pode mais falar na maioria das denominações hoje. Ele quer cuidar, ele quer dar dons, ele quer ensinar, ele quer tirar as máscaras, ele quer tirar as escamas dos olhos, mas quem está ali na frente não quer que tire. Então o Espírito Santo faz o quê? Se afasta e deixa de lado. Então eles perseveraram na oração, aleluia, e quando eles perseveram na oração, diz a palavra de Deus, que eles agora escolhem 7 varões, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali do meio daquela multidão, e elegeu com a imposição de mãos, e o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e eles foram fazer a obra de Deus. E por onde eles passavam, haviam sinais, prodígios e maravilhas, porque estavam cheios de Deus. Aleluias, irmãos. Se vocês estão gostando da palavra, estão gostando da aula, então, irmãos, foi Deus que me deu nesse direcionamento para fazer a aula hoje assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu creio que está sendo muito edificante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Lá em Tito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nas cartas de Tito 1,7, Tito 1,7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Tito, glória a Deus, 1,7, já para encerrarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Tito 1,7. Louvado seja Deus, diz assim, Tito 1,7 diz assim: porque convém, tá vendo? Todas as referências falam a mesma coisa. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, aquela pessoa irada, soberba, irada, sabe? Não dada ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dada à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer aos contradizentes, porque sempre há muitos contradizentes, então ele tem que estar apto. Aleluia. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Então, leia a palavra para você tapar a boca desses contradizentes, desses faladores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, essas pessoas, nós temos que calar a boca delas. Pessoas de torpe ganância, pessoas que distorcem a palavra de Deus, nós temos que tapar a boca delas. Com o quê? Com a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o homem de Deus, ele não pode ser dado às fábulas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele tem que ser cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, aleluia, para ensinar, para calar os contradizentes, os soberbos, os avarentos, aleluia, os bispos desordenados, os apóstolos desordenados, aleluia. Nós temos que estarmos aptos para ensinar. E para encerrar, 1 Timóteo, 3, 2, 7, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo, é só voltar, 3, 2, 7, diz, aqui eu já li, é a mesma coisa. Convém, pois, que os bispos sejam repreensíveis, marido de uma mulher
vigilante, sóbrio e honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então aprenda, irmãos. Medite na palavra de Deus, leia a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se dedique ao ensino da palavra, louvado seja Deus, e Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar, ninguém vai te embaraçar, ninguém vai te enganar, ninguém vai, ludibriar a sua mente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você se dedicou no ensino da palavra. Quando você se dedica neste ensino, Deus também Ele te honra. Deus também Ele te honra. Muitos podem não te suportar, mas depois que você sai, que você vira as costas, olha e diz, ela é insuportável, ele é insuportável, mas é cheio de Deus. Ele ou ela é enjoado, mas é cheio de Deus. É melhor não me suportarem por causa da palavra, como fizeram com Jesus, de achar que Jesus até era uma pedra de tropeço, mas viram que Jesus era cheio de Deus e era filho de Deus. De que olharem para vocês, isso é lá pastor, isso é lá pastora, isso é uma varenta, uma dissimulada, uma contradizente da palavra de Deus. É melhor você ser, aleluia, reconhecido como insuportável, mas cheio de Deus, de que ninguém lhe suportar porque você é um torto na obra do Senhor. Então, se dedique ao ensino da palavra. Amém? Se dedique, porque Deus Ele vai honrar você. Amém, minhas amadas? Fiquem na paz do Senhor Jesus, todos que passarem por aqui. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Se inscreva, deixe seu comentário, nos ajude. A aula está boa, só tem palavra de Deus. Amém? Para a nossa edificação e crescimento espiritual e amadurecimento também. Amém, minhas amadas? Glória a Jesus.